Quero falar com os irmãos subordinado ao tema juízos, princípios e graça. No livro do Êxodo nós temos a história de Moisés, levantado por Deus para ser o libertador da nação de Israel, de arrancar-lhes do poder do Egito. Moisés, um instrumento levantado por Deus para representá-lo com a autoridade diante dos falsos ídolos na terra do Egito. Foram todos humilhados pela autoridade de Deus no ministério de Moisés. Moisés teve a incumbência de guiar aquele povo pelo deserto, e a incumbência maior nos é apresentada no Êxodo 19. A Bíblia diz que Deus estava trazendo o povo para si mesmo. Vistes como eu vos tirei do Egito, e vos levei sobre asas de águia, e vos trouxe para mim mesmo. O Senhor deixa claro no Êxodo 19 que o seu plano com aquela nação era torná-los sacerdotes, era torná-los um povo cuja representação de Deus na terra dependeria deles exclusivamente. O Senhor fala em Êxodo 19 a Israel que eles eram a propriedade exclusiva, povo escolhido dentre toda a terra, que era a terra do Senhor. A este povo Deus deu mandamentos no capítulo de número 20, para que não se prostrassem ante outros deuses, pois o Deus que os libertou foi o verdadeiro Deus. Não havia nenhuma possibilidade de haver na terra, no céu ou no mar, imagem que representasse aquele Deus. Dadas as instruções, o Senhor ordena a Moisés, em Êxodo 24, que suba ao topo do monte para receber instruções de como conduzir Israel no culto ao Senhor. Se os irmãos perceberem, quando Deus começa a falar sobre a construção dos utensílios para a realização do culto no tabernáculo, o Senhor começa instruindo com os utensílios internos, de dentro para fora. Moisés está no monte, já faz 40 dias, escutando a voz de Deus, recebendo as instruções divinas, para fazer com que aquele povo que foi chamado para representá-lo na terra, cultuasse. Pois através do culto de Israel, a cultura do céu seria revelada na terra. Através do culto, repito, através do culto de Israel ao verdadeiro Deus, cuja imagem nenhuma poderia representá-lo na terra, o Deus invisível, porém real. Esse povo estava, através de Moisés agora, recebendo as instruções, a capacitação divina de como cultuá-lo, porque se Ele é Deus, Ele tem o direito de determinar como será adorado. Se Ele é Deus, Ele tem o direito de dizer como receberá o culto e de quem Ele não receberá o culto. Enquanto isso, enquanto no monte, enquanto em cima, muito obrigado, querido, você me deu água ali, eu esqueci lá, obrigado. Enquanto no monte, Deus instrui Moisés para passar as instruções ao povo. Embaixo, no pé do monte, acontece algo que interrompe um texto organizado, uma narrativa crescente. Capítulos 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. É Moisés sendo instruído por Deus do dia santo, sobre os utensílios santos, o que se devia fazer para que o culto alcançasse o coração de Deus. E enquanto no alto Deus instrui sobre o verdadeiro culto, os que estavam aqui embaixo elaboram um falso culto. E esse falso culto é realizado com uma crise de liderança, um desprezo ao líder que Deus estabeleceu. O capítulo 32, versículo 1 diz:
vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, vendo o povo que Moisés demorava em descer do monte, ajuntou-se, acercou-se. A palavra acercou-se dá-nos um significado de violência, pressão. Acercou-se de Arão e lhe disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós. Olha o desprezo a Moisés, por favor. Porque quanto a este homem, quanto a este Moisés, que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. O desprezo ao líder, o desprezo a Moisés. A construção do bezerro não é primariamente um desprezo a Deus. A construção do bezerro não é primariamente uma rejeição ao verdadeiro Deus, uma apostasia. Não, a construção do bezerro é: faça-nos deuses que vão adiante de nós. Assim como era Moisés, que ia na frente, conduzindo-os, abrindo, fechando as águas, intercedendo para que as necessidades fossem supridas. Agora não, se não tem Moisés, precisamos de uma nova liderança. Se não tem Moisés, precisamos de um líder como se fazia no Egito. Perceba, irmãos, não com todos, porém muitas vezes conhecemos pessoas que a crise de liderança pode se tornar uma crise de fé. Desprezo aos verdadeiros homens de Deus pode tornar-nos desprezadores do Deus verdadeiros, do Deus verdadeiro. Há líderes falsos, mas ainda há líderes verdadeiros. Há pastores caídos, mas ainda há pastores levantados por Deus. A ausência de Moisés não significa ausência de Deus. Naquele momento que Moisés está ausente, a nuvem da glória permanecia, a coluna de fogo permanecia, o anjo do Senhor permanecia. Êxodo 14, Moisés disse a eles que o Senhor sempre pelejaria por eles. A rejeição primária é a Moisés, e agora passam a rejeitar a Deus. De que forma? Através do líder Arão. Versículo 2: Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e vossas famílias, trazei-mos. Todo o povo trouxe, arrancou e trouxe os pendentes que estavam em suas orelhas, trouxeram a Arão. Ele os tomou das suas mãos e formou com o ouro um bezerro de fundição. Perceba, irmãos, poderia ser qualquer outro animal, mas porque um bezerro, uma imagem de um touro? Era normal no Egito adorar divindades com imagens de bezerros e touro. O Senhor disse no Salmo 81, verso 6: eu tirei de seus ombros a carga, suas mãos foram livres. Vocês me clamaram na angústia e eu os livrei. Eu vos respondi do oculto dos trovões. Não haverá entre ti Deus estranho, não te prostrarás ante Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu a encherei. Agora veja a tristeza de Deus. Salmo 81, verso 11: mas o meu povo não me quis ouvir, Israel me rejeitou. Começam desprezando Moisés, agora através de um ídolo levantado, estão desprezando Deus. Mas porque, como eu já disse, a imagem de um boi, de um bezerro, de um touro,
Porque no Egito, onde eles viveram 400 anos, era normal adorar boi, era normal adorar touros. Sabe o que é isso? Aculturação. Ou seja, o que é uma cultura? Um padrão social, um modo de vida. Os séculos vividos no Egito trouxe familiaridade com o culto pagão. Viver perto de uma cultura nos faz absorver traços dessa cultura. E agora Israel está vendo com naturalidade a construção de um ídolo. Se os irmãos perceberem, não foi Arão que chamou o bezerro de Deus, foi o povo. Primeiro não foi o ouro, primeiro não foi o bezerro, também não foi Arão, foi a massa, foi a maioria, foi o povo. E para não perder a massa, para não perder a maioria, para não perder o povo, Arão simplesmente usa as suas mãos para fazer um falso ídolo. Meu Deus do céu! Êxodo 4 diz que Arão era bom na comunicação. Deus o estabeleceu como profeta diante de Faraó, falava bem demais, mas a sua obra foi corrompida. Tem gente assim, prega muito, mas não vive nada, canta muito, mas não vive nada, comunica muito bem, mas as suas obras são podres, suas obras são sujas. Arão sacerdote, Arão que iria manusear o incensário, Arão que manusearia os utensílios da casa de Deus, Arão que estenderia a mão para abençoar Israel, agora usa as suas mãos para construir um ídolo, para que o povo ofereça um falso culto, pensando que estava adorando a Deus. Por que Arão faz um bezerro? Porque dentro dele também está a cultura do Egito. Saiu do Egito, mas o Egito não havia saído dele. E agora, esse que tem um chamado para ser sacerdote, acha natural. Olha o que é que o povo diz no versículo de número versículo 3 e 4, o bezerro é feito. Então disseram, está no plural, versículo 4, quando o bezerro é construído, é o povo que diz: estes são os teus deuses que tiraram vocês, ó Israel, da terra do Egito. Arão tinha que levantar e dizer: vocês se esqueceram do Deus verdadeiro, Êxodo 19, que fez o monte tremer de um lado para o outro, quando desceu com a sua glória. Vocês se esqueceram do som da voz do verdadeiro Deus. Vocês se esqueceram de Êxodo 20, que só Ele é Deus, e que não se pode adorar a outro Deus. Mas para não perder o apoio da massa, Arão preferiu ficar calado, porque ele e o povo achou normal aquele culto idólatra. Irmão, olhamos para a nossa geração, e quando a gente começa a normalizar o que é pecaminoso, é porque houve em nós uma aculturação. Crentes viciados em séries e filmes, não oram, não jejuam, não estudam as escrituras. Quando eles assumiram a cultura, o padrão normal de viver nesse mundo, sabe o que eles dizem? É normal. Sexo antes ou fora do casamento é normal. Igrejas inclusivas, de boa. Mentir para vender no trabalho, normal. Roupas sensuais no culto ao Senhor, normal. Para quem é normal, tudo é normal. Mas para quem é de cima, o que é do mundo não vai permanecer entre nós. João capítulo 15, 19, Jesus disse: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo, eu vos escolhi do mundo. João escreveu na primeira epístola, capítulo 2, versículo 15: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, concupiscência da carne,
concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas é do mundo. O mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vai cair o falso Deus, vai acabar o falso culto, vai cair os falsos pastores, vai se fechar as falsas igrejas. O mundo passa e suas carnalidades, mas quem faz a vontade de Deus permanece, permanece, permanece. Não, não e não podemos permitir a mistura no culto. Arão harmonizou o culto pagão com o culto verdadeiro. Perceba, ele faz um Deus pagão, mas o povo diz: esses são os teus deuses. E Arão fala no versículo 5: amanhã será festa a Jeová. Amanhã será festa a Jeová. Isso é um bezerro, Arão. O que tem a ver com Jeová? Arão harmoniza, Arão conecta, pastor Natanael. Arão acha normal, já que aqui é um ídolo pagão e nós conhecemos Deus, mas também conhecemos o ídolo pagão. Vamos facilitar o acesso das pessoas. E o que ele faz para dar uma disfarçada? Deus não suporta disfarces. Deus é Deus de transparência, Deus é Deus de verdade. O que ele faz para dar uma disfarçada? Pastor Juliano Fraga, a Bíblia diz: e Arão fez um altar diante do bezerro. Ele não coloca o bezerro em cima do altar, não, ele fez o bezerro, e para que, quando ele vê que o povo está muito empolgado com a idolatria, ele chega e faz um altar perto do bezerro. Altar sem ídolo, pastor Reuel, lembrava o culto a Deus. Agora, se ele já tem o bezerro e tem o ídolo fora, tem o altar sem ídolo, então perceba, o altar é para lembrar Deus, o bezerro é para lembrar o culto ao boi, ao bezerro, o culto pagão. Repito, o bezerro não está em cima do altar, não, o altar fica livre, porque Deus tinha altar, Deus tinha seu altar, mas não se colocava nada. Era o diferencial do altar do culto a Deus. Então ele faz o bezerro e coloca diante, perto do ídolo pagão. O povo aceitou e disse: de boa, agora sim, a gente mistura, a gente adora o bezerro falando o nome de Deus, a gente adora do jeito pagão, usando o nome de Jeová. O diabo aceita. Olha o que Arão diz: amanhã vai ser a festa do Senhor. Por que não hoje? Porque hoje é a festa do bezerro, amanhã a gente dá glória a Deus. O diabo aceita. Você está na igreja domingo e segunda na balada, o diabo aceita. Você está terça no culto de doutrina e quarta na macumba, o diabo aceita. Você está na quinta da campanha e sexta no candomblé, o diabo aceita. Você está sábado no congresso e domingo no espiritismo, mas o diabo aceita te dividir com Jesus, mas Jesus não aceita te dividir com Satanás. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Ou você é de cima, ou você é de baixo. Ou é da porta estreita, ou é da porta larga. Ou é do céu, ou não é. Alguém está entendendo essa palavra? Santidade, 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 santidade. Não dá para misturar. A igreja é chamada para ser sal, a igreja é chamada para ser luz. Mistura de culto, irmão Manuel, mistura de culto. Ímpios subindo em púlpito da igreja para dizer que está adorando.
Olha, vamos ouvir a cantora ímpia, que ela vai cantar. Não, irmão, eu já falei aqui no congresso de jovens: ímpio não adora. Ímpio não adora. Igrejas misturando o culto. O nosso Deus é santo, a igreja é santa, o louvor é santo, a liderança é santa, a palavra é santa, o Espírito é santo, e o céu para onde vamos também é santo. A adoração é coisa de quem tem o Espírito Santo. Quando essa cantora desistir do mundo, ela pode subir no púlpito, Ana Clara, para cantar para Jesus. Quando esse cantor decidir se é da macumba ou é do evangelho, ele pode voltar para a tribuna para cantar para Jesus. Mas se não se converter, cala a boca, senta, aprende. Deixa a criança cantar, deixa a irmã do ciclo de oração cantar, deixa o porteiro cantar. Perceba, irmãos, que quando temos um líder como Arão, antibíblico, a cultura muda o culto. Perceba, pastor Moisés, pastor Valmir, que quando o líder permite, a cultura muda o culto. Mas, olhe para o texto, a cultura egípcia influenciando, pastor Zilmar, o culto do povo de Deus. A cultura egípcia influenciando o culto do povo de Deus. Eu vou repetir: a cultura muda o culto. Se como Arão não tivermos coragem de abrirmos as escrituras, mas quando homens corajosos se erguem, que temam a Deus e a mais ninguém, escute o que eu vou lhe dizer: o culto muda a cultura. Não sei se você percebeu o que eu disse. A cultura mudou o culto. A cultura egípcia mudou o culto em Israel. Mas teve um tempo que se levantou um homem chamado Elias. E a cultura em Israel era: caiu chuva, glória a Baal. Olha o relâmpago, glória a Baal. Olha a prosperidade, glória a Baal. Era cultura. A cultura tinha mudado o culto. Aí apareceu Elias e disse: bora fazer um culto ali no Carmelo. O Deus que responder com fogo é o verdadeiro Deus. Porque a cultura de Jezabel mudou o nosso culto. Mas quem está falando aqui é Elias. Bora fazer um culto no Carmelo, bora. Elias orou, fogo do céu desceu, todo Israel se prostrou e o culto mudou a cultura. A cultura agora não é Baal, é o Senhor. A cultura agora é só o Senhor. É Deus, só o Senhor é Deus. Bora no 3, 1, 2, 3. Só o Senhor